Zanoi, de 1963, é o primeiro longa da lendária cineasta Larissa Shepytka, cineasta soviética que viria a fazer outros grandes filmes e ganhar um prêmio em Berlim muito tempo depois. Só que nesse primeiro longa dela, ela já dá uma amostra do que viria a ser os seus futuros trabalhos no cinema. Nesse filme especificamente, chamado Zanoi, que significa calor, ela conta a história de um grupo de trabalhadores que trabalham nessas terras devastadas pela seca chamada Anarkai. A função deles é justamente tentar restaurar aquela paisagem e tornar aquelas terras frutíferas, e a trama gira em torno de um jovem chamado Kimmel, que é um jovem cheio de motivação e muito disposto a trabalhar, mas que quando chega lá ele esbarra no mau humor e no pessimismo de um cara muito experiente, um motorista de trator chamado Abakir. Com isso, o filme acaba sendo muito sobre esses dois personagens, né? O filme acaba se focando nessa relação antagônica desses dois personagens, o mais jovem e o mais experiente, e acaba que o filme versa muito sobre a rotina dos operários de Anarkai, né? E como essa relação antagônica criada por esses dois personagens, ela afeta a rotina desses operários. O filme se aproveita, né, da relação desses dois personagens para versar sobre o todo daqueles operários e explicar como era aquela relação soviética daquele período, em que a busca pelo progresso, pelo desenvolvimento da nação e do desenvolvimento científico-técnico, eles muitas vezes esbarravam na questão do trabalho, nas relações de trabalho entre aquela população soviética. Então acaba que essa relação antagônica entre o Kimmel e o Abakir, o jovem que chega muito motivado a trabalhar e o motorista de trator extremamente pessimista, essa relação ela é uma analogia à realidade desses trabalhadores, né? Por um lado você tem a questão do progresso e a vontade dos operários de querer desenvolver a sua nação, por outro você esbarra na questão do trabalho pesado e do esforço físico. E é justamente no trato dessa realidade que brilha a estrela da cineasta Larissa Shepytka. Ela demonstra muito bem não só a relação antagônica dos personagens principais, como ela também lida muito bem com a relação antagônica dos operários com o trabalho. Ela cria essa relação antagônica justamente com as imagens. Ela sempre mostra os utensílios de trabalho, as máquinas pesadas como monstros, né? Ela tem uma visão muito experimental na criação das imagens, e ela sempre encontra uns ângulos meio monstruosos para mostrar a fumaça, os motores, e como tudo aquilo é muito pesado, como tudo aquilo é muito grosseiro, né? E como isso é assustador para os trabalhadores, né? Eles estão acostumados com uma realidade mais rural e tem que lidar com essa questão das máquinas pesadas. Então é muito genial essas imagens que a diretora cria, porque ela sempre vai explicar relações antagônicas com essas imagens. Por exemplo, ela sempre associa o personagem Kimmel, que é o jovem motivado, disposto a trabalhar, ela sempre associa ele com uma paisagem mais sensível, enquanto que o Abakir está sempre numa realidade mais de calor, de trabalho pesado. A cineasta até brinca com a questão da pureza, né, dos personagens, enquanto que o Kimmel é um jovem que trabalha dando água para os trabalhadores, o Abakir é o cara que cuida do trator pesado, que agride a terra para conseguir torná-la frutífera. Então é muito interessante a relação de antagonismos que essa diretora consegue criar com essas imagens. Por último, mas não menos importante, tem um destaque muito legal que a gente pode dar para essa cineasta, que é uma personagem chamada Kalipa, que é uma jovem que é apaixonada pelo Abakir, e ela recebe por parte da diretora um olhar muito complexo sobre essa personagem, e mostra que ela vive numa realidade de constantes abusos pelo Abakir, mas ao mesmo tempo ela não consegue abandonar ele. Então eu acho que a diretora ela tem um olhar muito sensível para isso, né? O filme é até coescrito por outra mulher, a Irina Povotskaya, e eu acho que isso tudo colaborou muito para um olhar mais sensível em relação a essa personagem, e eu acho que a participação dessas duas mulheres no roteiro ofereceu até uma visão mais complexa para essa personagem que vale muito a pena ser vista. Quanto ao filme em si, acho que vale muito a pena assistir, principalmente para perceber até onde a cineasta Larissa Shepytka chegaria na sua carreira.